canções que nos deixam sem saber como havemos de as rotular, e a canção de hoje é um excelente exemplo disso. Se ainda não me conheces, sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a aprender português de forma divertida, sempre com canções. Vamos a isto? Desta vez vamos já começar por olhar para o título desta canção. Sexta-feira, emprego bom já. Então, este título remete-nos para sexta-feira, que é o dia preferido da maior parte das pessoas, por motivos óbvios, não é? Neste caso, temos entre parênteses emprego bom já. Ou seja, parece haver alguém que se está a queixar de não ter emprego ou pelo menos de não ter um bom emprego, não é? Então, vou deixar-te aqui já a minha primeira pergunta. Como é que tu achas que esta canção vai soar? Alegre ou triste? Vamos ouvir a introdução da canção. E agora, depois de ouvires a introdução instrumental, o que é que tu achas? É uma canção alegre ou triste? Repara que, por um lado, parece uma canção alegre porque tem um ritmo rápido e bastante dançável, mas, por outro lado, se tu conseguires, durante momentos, ignorar o ritmo e focar-te na melodia, vais ver que não soa assim tão alegre. Vamos ouvir o refrão? Sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. E agora, depois de teres ouvido o refrão, já achas que a melodia parece ser um pouco mais triste? Na verdade, soa mais triste, melancólica. E porquê? Porque a escala que está a ser usada é uma escala menor e, normalmente, as escalas menores, assim como as canções que são compostas em escalas menores, soam mais tristes, mais melancólicas. E se queres saber mais sobre isto, vou deixar na descrição um vídeo ótimo em que exploro mais este tipo de aspectos. Então, o título desta canção parece remeter-nos um pouco para esta dualidade que existe na música, que é de alegria, por um lado, com o ritmo, porque é sexta-feira e é um dia antes do fim de semana. Por outro lado, também temos a situação da melancolia presente na melodia da canção, que também parece concordar um pouco com aquilo que aparece entre parênteses no título. Muito interessante, não é? Vamos ouvir a canção e se quiseres ouvir a canção completa, vou deixar o vídeo na descrição. Vê também o videoclipe que está muito giro, vale mesmo a pena. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal paga e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é a falta de empenho, querem que aperte o cinto mas nem calças tenho. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Homem fazias-me era rico em vez de bonito. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. Eles enterram o país, o povo aguenta, mas qualquer dia a bolha rebenta. De boca em boca nas redes sociais, ouvem-se verdades que não vêem nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta Carris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira, yeah. Suei a semana inteira, yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. É sexta-feira, yeah. Quero ir para a brincadeira, yeah. Mas eu não tenho um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já. Basta ser honesto e eu aceito por
respostas. Os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só me emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar Euro milhões a ver se acabo em guice. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Yeah. Suei a semana inteira. Yeah. No bolso não trago um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já, já, já. É sexta-feira. Yeah. Quero ir para a brincadeira. Yeah. Mas eu não tenho um tostão. Alguém me arranja emprego bom, 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 bom. Já, 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 já. Bom, 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 bom. Já, 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 já. Tem que ser bom. E agora que já ouviste a canção e que já conheces a letra, a minha próxima pergunta é: a letra desta canção corresponde à ideia que tu tinhas sobre Portugal? Eu faço esta pergunta porque muitas vezes as pessoas que estão a aprender português têm uma ideia de Portugal como um país bonito, cheio de sol, boa comida e pessoas simpáticas. Mas a realidade social de Portugal não é assim tão alegre como esta ideia que as pessoas que são de outros países têm de Portugal. Na verdade, Portugal é um país cheio de problemas socioeconómicos em que muitas pessoas vivem no limiar da pobreza ou mesmo na pobreza. Portanto, é um país cheio de problemas para resolver. E esta canção é um retrato altamente fiel da sociedade portuguesa e dos seus problemas. Aliás, eu não sei se foi coincidência ou não, mas esta canção saiu em 2012, que foi um ano em que se sentiu uma grande crise a nível mundial e que naturalmente também afetou Portugal. O Bossa em Si é muito conhecido do público português por esta canção e também outras canções como Baza Baza, por exemplo, e ele é um dos pioneiros do hip-hop português. Se quiseres saber um pouco mais sobre ele, vou deixar-te vários links na descrição. Uma coisa muito engraçada sobre o impacto desta canção no público português é que durante muitos anos, e mesmo agora, às vezes, sempre que alguém diz é sexta-feira, há sempre alguém que diz yeah! E eu sinceramente acho que quando uma canção fica na memória das pessoas durante tanto tempo, não é só por ser gira ou engraçada, mas porque significa qualquer coisa para essas mesmas pessoas. Neste caso, existe esta combinação entre a alegria de ser sexta-feira, mas também existe todo o outro lado que nos faz pensar na nossa realidade e que é uma realidade que está tão próxima da maior parte de nós, portugueses. Uma das razões para eu escolher esta canção é exatamente a quantidade, a abundância de expressões que podemos encontrar. Vamos fazer um pequeno exercício com algumas expressões que eu escolhi. Vamos fazer a correspondência entre as expressões e as definições. Se quiseres, podes pausar o vídeo para olhares bem para as expressões e para as definições. Depois podes carregar no play outra vez e eu vou já de seguida fazer a ligação. Vamos? 1. Cotas. H. Velhos ou pais. Por exemplo, num registro mais calão, se quisermos dizer assim, eu posso referir os meus pais como os meus cotas. Ou então também posso usar para referir uma pessoa velha. Por exemplo, imaginem que uma amiga minha faz anos hoje e eu digo: epá, estás a ficar velha. Ou então também posso dizer: epá, estás a ficar cota. 2. Boleia. D. Ato de transportar ou ser transportado. 3. Treta. A. Algo falso ou
pouco interessante. 4. Tostão. F. Antiga moeda portuguesa de baixo valor, menos de 1 cêntimo. 5. Ver alguém pelas costas. G. Ver alguém a ir-se embora. 6. Otário. B. Alguém que é ingênuo e fácil de ser enganado. 7. Apertar o cinto. I. Reduzir os gastos e fazer sacrifícios financeiros. Durante a altura da crise, tivemos quem nos dissesse que tínhamos de apertar o cinto. Foi uma expressão que ficou muito célebre nessa altura. 8. Rebentar a bolha. C. Fim abrupto de uma situação. 9. Enguiço. E. Azar, ou seja, má sorte. E para terminar, que tal um pouco de pronúncia? Neste vídeo vamos focar-nos não nas palavras em si, mas naquilo que acontece quando passamos de uma palavra para a outra. Porque, na verdade, nós, os portugueses, quando falamos de forma natural, nós não fazemos propriamente uma separação entre cada palavra. Na verdade, nós, de certa forma, ligamos as palavras umas às outras. E para quem está a estudar português, isto é uma coisa que provoca verdadeiros nós no cérebro. Vamos então explorar um pouco. A palavra para é um caso muito comum de redução da palavra. Repara que logo no primeiro verso a palavra para torna-se para. E na verdade, na canção, tu podes ouvir para acabar e não para acabar. E neste verso torna-se pa. Repara que aqui se diz para alugar e não para alugar. Para além disso, repara que em ambos os casos o A final vai juntar-se ao A que vem a seguir e então, em vez de para alugar, temos, na verdade, para alugar, porque ao juntarem-se os dois As que pronunciamos como A, tornam-se um A aberto. Então, e agora uma pergunta. No verso que estás a ver agora, a sequência dia a, como é que nós vamos pronunciar isto com a pronúncia natural? Exatamente, dia a. Se não acreditas, vai ouvir a canção. E muito mais haveria para explorar a este nível, mas vou só dar-te mais um exemplo. No verso que vês agora, nós não dizemos fazias-me era. Então, o que é que nós fazemos? Temos aqui duas opções. A opção 1, suprimimos a vogal mais fraca, neste caso da palavra me, e então soa como fazias-mera. Ou então, transformamos a vogal num i e então fica qualquer coisa como fazias-me era. Não é fácil, eu sei, mas vamos lá ao último desafio. No verso que estás a ver agora, a letra E vai ser pronunciada como? Já sabes que temos duas opções. Então, pode ser qualquer coisa como m'arranje ou também me arranje. E pronto, por hoje é tudo. Diverte e até à próxima. Tchau!